Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinios. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida. E delas me sirvo. Aprendi a viver. Esse texto de Cora Coralina abre o episódio de hoje de Aspirinios especial Quereres, porque fala de aceitação, de sabedoria, de superação, de perdão, de autoconhecimento. Temas tão caros para todos nós e que tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. A empresária paulistana, palestrante, escritora e uma das maiores especialistas em inteligência comportamental do país, Heloísa Capelas, uma apaixonada pelo autoconhecimento e as possibilidades que ele promove na vida. É autora do best-seller O Mapa da Felicidade e Perdão, a Revolução que Falta, e coautora de mais de 7 livros na área de gestão de pessoas, coach, liderança e inteligência feminina. Heloísa, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Nossa, eu que agradeço o convite. É sempre uma delícia falar sobre aquilo que eu sei, né? Então, muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Muito obrigada, Natália. Super obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Vai ser uma conversa inspiradora, eu espero. Nath, tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu tô paquerando a Heloísa já tem um tempo, desde que eu vi na Jornada da Calma, que inclusive indiquei aqui no podcast, porque eu fiquei muito impactada com aquele episódio. Depois eu vou falar por quê, em especial. Mas uma pessoa que tá lá na bio dela, que ela é ativista do perdão, a gente tem que carregá-la junto com a gente. Tipo, vem, Heloísa, vamos andar junto, vamos ser da mesma turma, né? Porque assim, como é difícil. Ai, como é difícil. Como é difícil. Heloísa, para situar, eu dei, né, as suas qualificações, mas eu queria que você nos contasse rapidinho, para situar as nossas queridas e os nossos queridos ouvintes, como é que você se enveredou por este caminho do autoconhecimento e, consequentemente, do perdão, enfim, de tudo que isso carrega de bagagem na sua vida? Bom, eu sempre me apresento como uma pessoa absolutamente comum. Vim de uma família bem comum, aliás, era esse o desejo do meu pai, que nós fôssemos muito comuns, que não aparecêssemos, que vivíssemos de um jeito bem simples. Ele não queria nem que a gente fizesse faculdade, queria que a gente trabalhasse, tivesse uma casinha, uma famíliazinha, era tudo simples. E eu sempre fui muito barulhenta, muito aparecida e, enfim, e claro que levei muitas broncas, né, porque ele queria que eu ficasse bem quietinha. Bom, ele mandou a gente entrar no Banco do Brasil, eu e a minha irmã, nós somos em 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos, e lá fomos nós, pai bravo, a gente mais é que obedece, né? E trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, por instrução, né? Sabe como é o sistema familiar? Eu acabei casando, de fato. Casei com um médico, que daí era já bem diferente da minha família. Fui ser assistente social, fui criar projetos sociais e ia realizar o meu grande sonho, que era ter minha filha. E eu queria a Beatriz desde os 15 anos de idade, e lá fui tê-la.
E de fato ela nasceu, uma menina maravilhosa, espetacular, que sem dúvida nenhuma foi o momento mais feliz da minha vida, a hora que o médico disse, e é a Beatriz. Porque até o final a gente não sabia, né? Se era a Beatriz ou não. Há 40 anos atrás a gente não tinha toda essa tecnologia. Então foi muito delicioso. E quando ela tinha 1 ano, eu quis ter a outra filha, porque eu queria ter um monte de meninas, eu queria povoar o mundo de mulheres. Preciso contar que meu pai era feminista. E aí, a minha filha mais velha, Beatriz, começou a convulsionar. Por 1 mês a gente não encontrou o que ela tinha e procuramos e vasculhamos o pai pediatra com todo acesso à medicina e a todos os exames e nada dava resultado. 1 mês depois, eu grávida de 8 meses já, ela entra em coma e fica 3 dias em coma, e quando ela volta, ela não volta. Aquele meu sonho dourado, ela teve uma lesão importante cerebral e ficou deficiente intelectual. E ainda com uma deficiência leve física. 1 mês depois nasce a Estela, e aí eu realizo o segundo sonho, que é ter uma outra menina. Mas no primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Foi uma confusão. Eu não sabia quem socorrer. Eu tive 2 anjos da guarda, meu pai e minha mãe, graças a Deus, que me ajudaram muito. Mas foi uma confusão, a vida era uma confusão e eu aumentava essa confusão. E por 10 anos eu corri enlouquecidamente atrás da cura da Beatriz. Eu, numa tentativa insana de dar uma vida normal para Beatriz, eu dei uma vida deficiente para Estela, a minha segunda filha. Sim. Foi muita confusão, e quando ela tinha 8 anos de idade, alguém me encontrou por uma questão profissional e me disse: você tá bem fora da casinha. Eu acho que você devia fazer o processo Hoffman. E eu, já desesperada, não sabia mais o que fazer, todos os meus relacionamentos estavam destruídos. A única coisa que funcionava na minha vida era meu trabalho. E aí eu procurei o processo Hoffman, que é um curso de autoconhecimento com uma duração de 7 dias, é uma imersão. E aí eu fui para lá sem saber o que era, apenas porque eu não tinha mais o que fazer. É o que tinha ali, né? A mão estendida ali, né, Heloísa? Era uma pessoa que eu confiava muito, e ela dizia: vai, porque para você vai ser bom. Como eu não tinha para onde ir, eu fui. E foi a experiência mais extraordinária da minha vida. Eu pude me reconhecer como ser humano, reconhecer a minha infância, a construção da Heloísa, pude me perdoar nesse processo, pude me perdoar como mãe, porque eu tinha feito tanta barbaridade para as duas. Pude perdoar a minha história, me perdoar e perdoar a Beatriz por ela não ser a filha que eu queria que ela fosse. Eu me dei conta que eu não era uma mãe dedicada, e sim, eu trabalhava para ter a Beatriz de volta. Eu me dei conta que por 10 anos eu fiquei esperando ela ser a filha que eu tinha sonhado. E tudo que eu fazia era para tê-la de volta, e não exatamente por ela, mas era por mim. Sim. E eu pude me perdoar por isso, me perdoar como mãe da Estela. Essa história eu conto no meu livro Perdão, a Revolução que Falta, de como foi o mais difícil me perdoar como mãe da Estela e não como mãe da Beatriz, porque a Estela pagou um preço altíssimo, não só por ter uma irmã deficiente, mas por ter uma mãe completamente maluca. E graças a essa experiência, eu sempre digo que a Beatriz era um problema e virou a minha pedra de toque. Foi graças a ela que eu fui procurar ajuda, e o processo Hoffman me ensinou o perdão. Quando eu saí do processo, eu
precisava fazer alguma coisa para agradecer tudo que eu tinha recebido lá. O perdão é algo tão libertador, foi tão mágico. Eu reconstruí o meu casamento, eu reconstruí a relação com as minhas filhas, eu pude compreender a Beatriz e me comunicar com ela de uma maneira diferente. Eu pude reconstruir a minha história. E aí eu percebi que o banco era o emprego do meu pai. Eu pedi demissão do banco há 2 anos da aposentadoria para trabalhar com o processo Hoffman, porque eu precisava que mais pessoas passassem por esse trabalho. Na realidade, ele não era meu, né? Ele foi criado pelo Bob Hoffman em 1967 e ele tinha a Marisa Tami aqui licenciada para essa metodologia. Eu fui pedir para trabalhar com ela, ela não deixou, ela disse que eu não tinha... eu tinha um comportamento muito impulsivo, eu era muito bateu, levou, né? Era muito estourada, e isso era um comportamento que não cabia dentro do processo. E aí eu ainda tive um filho, ainda tive o Rodolfo, porque reconstruímos o nosso casamento, e aí eu queria os 4 filhos, e aí tivemos o Rodolfo. A Beatriz tinha... A Estela tinha 10 anos, a Beatriz 12, quando o Rodolfo nasceu. Então eu tinha um bebê para criar e queria trabalhar com o processo e não tinha mais o Banco do Brasil. E aí eu fui insistindo com a Marisa que eu precisava trabalhar com ela e trabalhei 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses com ela de graça. Organizei toda a empresa dela, todo o cadastro. Eu virei a mão direita, a esquerda, a perna, por onde ela se virava, eu estava do lado dela, dizendo o que você quer, o que você precisa. Enquanto isso, eu ia criando o Rodolfo, as meninas já estavam maiores, e aí 1 ano e meio depois, ela falou, ok, quanto você quer ganhar? E aí... E aí, a partir daí, nós negociamos salário e eu passei a ser gerente da empresa dela, porque eu dei expediente, né, das 8h30 às 6h30 por 1 ano e meio de graça, mas eu fui pegando tudo, aprendendo tudo, fazendo tudo, e aí a empresa já estava na minha mão quando ela falou ok. Quantos anos você tinha aí nessa época? 34, 35, 36, 37. E aí, quando o Rodolfo tinha 4 anos, eu disse que daí eu podia ser professora do processo, porque para ser professora você precisa passar uma semana com os alunos lá nesse curso de imersão. E até os 4 anos do Rodolfo eu não tinha coragem de largá-lo. E aí eu fui trabalhando como gerente, administrando a empresa e fazendo palestras junto com a Marisa. Quando o Rodolfo tinha 4 anos, aí eu comecei meu treinamento dentro do processo. Eu trabalhei 10 anos com a Marisa e aí em 2002 ela morreu. Ela tinha 45 anos e tinha uma doença, ela tinha uma doença autoimune e chegou no limite dessa doença. E ela deixou em testamento para mim a licença para aplicar o processo Hoffman. Que legal. Eu já era tão próxima a ela, eu já trabalhava tão dentro do processo, tão apaixonada por essa metodologia. E aí eu demorei um tempo para construir minha liderança, né? Porque a Marisa tinha trabalhado 23 anos com essa metodologia, ela era uma missionária do autoconhecimento. E quando ela morreu, muitas pessoas disseram, então acabou o processo no Brasil. E eu demorei um tempo para reconstruir, né, a imagem, dizer eu não sou a Marisa, mas eu sou a Heloísa e é possível ter qualidade com essa metodologia. Eu não desisti, faz 19 anos que ela morreu. Não conseguiria imaginar você desistindo, Heloísa. Não. Inclusive, qual que é o signo de Heloísa, gente? Porque ela é guerreira. Qual que é o signo? Eu sou libriana. Libriana, Nossa. mas você tem um Áries aí, não tem não? Olha, meu ascendente é escorpião. E a minha lua é leão. Ajuda.
Eu só posso falar do signo que eu conheço, Leão e Áries. Eu não sei se eu tenho Áries, né? Não sei. Eu tenho um filho de Áries, mas eu não sei. Esse executor aí que vai atrás e não, sabe, não esmorece, isso é muito ariano. Mas que bom, né? Que lindo, a gente fica assim... Nossa, fiquei emocionada com a sua história. Eu não conhecia essa parte, né? A Fernanda, eu acho que também não. A gente estava muito ouvindo dos seus processos mais atuais, né? Das coisas que você já vai falando pelo Hoffman e tal. E é engraçado também, porque até eu te conhecer no Jornada... Eu nunca tinha ouvido falar do processo Hoffman. É muito interessante, porque ele, por 10 anos, né, eu trabalhei com ele só e depois faz 10 anos que eu comecei a acreditar que eu tinha que falar, né? Então eu fui uma das primeiras a abrir Facebook, fui uma das primeiras a gravar vídeo, eram os primeiros vídeos todos horrorosos, né? A pedir testemunho das pessoas, né? Depoimento delas, porque o processo Vive, olha só, ele foi criado há 54 anos. Ele foi criado em 1967. Hoje ele é aplicado em 16 países. Ele é o maior curso de autoconhecimento do mundo. Maior porque é o primeiro e maior em número de países que ele é aplicado. E ele é aplicado exatamente igual, né? A gente tem um standard, a gente tem uma organização internacional e a gente tem uma licença, né? Como se fosse uma franquia. Do processo. Então a gente não pode mexer nele, os standards são os mesmos, né? Para todos os países. E por 10 anos, até hoje, ele vive das indicações. As pessoas que fazem o processo, elas saem tão satisfeitas, mas tão satisfeitas, que elas trazem a família, elas trazem os amigos. Então, ele vive, é uma corrente, né? Ele vai, e é uma venda recorrente. Então, o marido traz a esposa traz o irmão traz a mulher traz a mãe. Então, a gente não precisa praticamente de divulgação. Entendi. Porque ele vive dos próprios alunos. Os Sim. alunos, eles montam os grupos seguintes. Isso no mundo inteiro há 54 anos. Eu é que comecei com essa ideia de que a gente tinha que divulgar, mas não o processo. A gente tinha que divulgar o autoconhecimento. Quando há 10 anos atrás eu decidi escrever o livro, eu queria falar sobre autoconhecimento, porque é ele que é importante. O processo é uma das metodologias de autoconhecimento. E eu fico pensando, sabe, Heloísa, que hoje, mais do que nunca, nesse tempo louco que a gente vive, né? E aí, no meio aí de uma pandemia, mas a gente fala muito especificamente, muito para mulheres e homens que estão já entrando na meia-idade, né? Que o autoconhecimento, muita gente passa a vida sem se conhecer e isso prejudica a vida dessas pessoas de uma forma quase irreversível. E hoje, mais do que nunca, a história do autoconhecimento, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem para você hoje viver e sobreviver nessa selva que tá tudo misturado, né? Mais uma pandemia aí no meio para... Eu queria então que você... Pra acirrar, né? A loucura do ser humano, né, gente? A loucura do ser humano, assim... Como é que a gente... O pessoal incluindo a gente, inclusive. Exatamente, claro. E aí eu fico pensando, já que a gente, nosso tema é quereres, né, nessa temporada, eu acho que quase todo mundo hoje quer autoconhecimento. Mas o que é autoconhecimento? Né? Não estou pedindo para você dar um curso aqui, mas o que é? O que a pessoa precisa... O que é? Olhar para dentro mesmo. Como é que você trabalha isso? A palavra de ordem do autoconhecimento é atenção. Nós merecemos atenção. E nós damos atenção para muitas coisas fora de nós. E pouca atenção para nós. O Bob Hoffman, ele nos divide em 4 inteligências. Ele fala da inteligência física,
E o nosso corpo físico, ele é uma super inteligência e que muitas vezes nós não ouvimos, nós nem prestamos atenção nele. Ele dói, a gente deixa para lá, ele tem um desconforto, a gente não liga, ele fica cansado e a gente explora esse corpo. Ele fica indolente, a gente não dá para ele nenhum exercício, a gente não se preocupa com a alimentação. Então, é uma inteligência, imagina, dividido por 4, são 25% de nós, e a gente dá pouca importância. Ele diz também que nós temos uma inteligência intelectual, que é essa aqui, com a qual a gente está conversando, é a única inteligência que fala. É toda a nossa capacidade cognitiva e é ela que é valorizada, né? É ela que é reconhecida. Sim. No século XX, o que ela ganhou, né? Até um espaço especial que era o coeficiente de inteligência. E quem tinha inteligência intelectual é que era o inteligente, né? Todas as outras inteligências não eram consideradas. E o Bob vai dizer que nós temos uma inteligência emocional. Ela é a parte da intelectual, é toda a nossa capacidade de sentir emoções e sentimentos. E ele ainda arrisca, né, dizendo que nós temos uma inteligência espiritual. Sem nenhuma influência da religião. É a nossa parte sábia, é a nossa parte de luz, é a nossa intuição. Essas 4 inteligências, elas podem ser estudadas individualmente. Não é que nós temos só um pedaço, nós temos todos esses pedaços, tanto que no processo a proposta é integrar essas inteligências. Mas nós não damos atenção a elas, nós só damos atenção ainda à inteligência intelectual. E, no entanto, nós somos, desde a infância, compostos por essas inteligências, que a inteligência emocional, junto com a física, é aquela que nasce. O bebezinho, desde a barriga da mãe, tem muito afloradas suas emoções e o seu corpinho. Nós vamos aprender pelos nossos sentidos físicos e pelas nossas emoções, até mais ou menos 6, 7 anos de idade. É só nessa idade, na idade da alfabetização, que nós desenvolvemos a inteligência intelectual. Só que ela passa a ser a mais importante. A nossa educação começa a falar do nosso boletim, da nossa capacidade de ler, de escrever, de dar significado às palavras, e a partir daí nós somos a nossa performance. Tudo que aprendemos, tudo que sabemos, nós temos que dar conta do nosso aprendizado. Uma criança de 6 anos de idade, ela cai, se machuca e chora, e nós a pegamos no colo. Nós damos beijinho no machucado, dizemos que vai passar. A mesma criança com 9 anos de idade cai, se machuca, e nós dizemos para ela, vai chorar? Não foi nada, vai ser bebezinho agora. E ela só tem 3 anos a mais do que aquela criancinha. Por quê? Porque com 9 anos agora tem que pensar, não pode mais sentir. E nós vamos perdendo a nossa capacidade de prestar atenção em nós. Nós vamos virando cabeção, vamos tendo a inteligência intelectual como única inteligência, não prestamos atenção mais no nosso corpo, a não ser quando ele adoece. E ele adoece no limite, quando ele precisa dar um grave recado a você. Ele é a consequência do nosso desequilíbrio, do desequilíbrio emocional, intelectual e espiritual. Quando nós não nos entendemos internamente, o nosso corpo físico reage. Como é que a gente pode fazer isso? Olhar para nós com atenção e de uma maneira específica, talvez fragmentada, prestando atenção o que o corpo diz, o que a emoção diz, o que o intelecto diz e o que a intuição diz. Esse é o começo do autoconhecimento. Maravilhoso.
Você quer falar, Nath? Eu quero, porque esse momento aí dos 6, 7 anos, que é um trecho, inclusive, que ela fala lá no episódio do Jornada da Calma, que me impactou, me marcou muito quando ela diz assim, quando a vida, né, tiver complicada e tal, para você lembrar que você já passou pelo pior da sua vida, né? E é isso, porque assim, eu fico tentando recuperar a minha infância. Acho que eu vim muito pro interior, assim, nesse sentido de também resgatar a minha família, porque meus pais já faleceram e eu saí de casa muito nova, então às vezes eu fico tentando captar aquilo que eu não consegui viver com eles juntos, né, vivendo. Tudo bem, eu saí porque eles queriam me dar a melhor instrução possível e pro meu irmão também, mas a gente acabou se perdendo em muitas coisas. Então eu tô aqui, eu acho foto, e aí eu olho pra mim pequenininha e fico... Será que eu era... Eu não me lembro de nada, sabe, Heloísa? Então eu fico tentando olhar pra mim e eu pergunto pra minha tia, mas minha tia é aquela que foge da conversa séria, né? O tio não era meio solitário? O tio não era triste? Não, você era inteligente, olha... Você era a melhor aluna, sua mãe era muito orgulhosa. Não, tia, eu tô perguntando se eu era meio tristonha, se eu era solitária, se eu não era uma criancinha meio chata, que não tinha amiguinho, porque eu lembro que os amiguinhos brincavam comigo só porque eu tinha a melhor boneca. Aí ela, não, imagina! Então, assim, essa parte, quando você fala, né, desse momento aí, 6, 7 anos, que a gente descobre que pensar dói menos do que sentir, isso mexeu muito comigo, assim, eu queria ficar falando disso pro resto da vida, porque eu acho que tem tanta coisa aí na vida de todo mundo que a gente não acolheu essa criança, né, que não voltou lá atrás pra olhar, que a gente vai atropelando essa criança também, né, no meio do caminho, assim. E eu tô querendo pegar a minha no colo, sabe? Você sabe que você tá falando uma coisa importante. Lá no processo, a gente faz a revisita à infância. Porque todos nós lembramos da infância. A gente não lembra porque não interessa. Mas nós lembramos. Dá pra lembrar? Dá pra lembrar. Dá. Eu não tenho nenhuma experiência de alguém que não lembrou. Nenhuma. E eu tô há 30 anos com isso, né? Então não tem. O nosso registro é celular. Então, a bioenergética nos ajuda bastante a lembrar com os movimentos físicos. Nós temos lembranças emocionais e nós temos lembranças intelectuais. Mas na nossa infância, nós sentimos a dor do abandono, como disse o Bob Hoffman. E a gente não... instalou uma crença de que nós não somos bons o suficiente. E isso é uma dor muito grande. Então, Sim. Eu recebo alunos lá no processo e existe um trabalho de pré-processo, antes deles chegarem no curso, que eles precisam escrever. E eles precisam nos contar cenas. E muitos deles, eles chegam lá no processo e eu digo, quer dizer que então vocês acreditam que vocês nasceram aos 18 anos, é isso? que a infância de vocês não os influenciou em nada. Vocês nasceram, quem te amamentou, quem te cobriu do frio, quem te tirou do frio, né? Quem te tirou do calor, né? Então descobriu se você passava calor, quem te alimentou, quem te limpou, quer dizer, nada disso tem importância. Você sabe tomar banho, sabe escovar dente, sabe comer com garfo e faca, porque isso não teve importância, certo? Não, desde a nossa concepção, a nossa história tem importância e nos forma. Nós somos o resultado da nossa infância. E eu posso te garantir que ninguém é o que é porque quer. Nós somos o resultado da nossa história. E uma história que nós temos muitas queixas. E por conta dessas queixas, a gente a esquece. E diz, não lembro nada. Como não? É só lembrar assim, você teve Natal na sua infância? Tinha Natal na sua infância, Natália? Tinha Natal na minha infância. A sua mãe montava a árvore de Natal?
montava a árvore de Natal e ela escondia os brinquedos num guarda-roupa e eu furava um buraquinho no papel para ver se era a boneca que eu tinha pedido. Ótimo. Tá? Olha só, você teve Páscoa? Páscoa tive, mas eu não tenho tanta memória, não. Agora, Natal eu tenho. E aniversário? Ó, as festas mais retumbantes. Pronto. Sua memória já tá aí. A gente acha que tem que lembrar todos os dias, assim, 24 horas dos 12 primeiros anos de vida. E a gente diz, nossa, eu não lembro nada. Você brigava com seu irmão? Bastante. Eu usava uma botina. Você usou isso, Fernandinha? Heloísa, James? Vocês usaram botinha ortopédica? Não. James usou. Eu não usei botinha ortopédica, não, mas eu usei tênis Vulcabras. A minha mãe, eu tenho raiva disso, gente. Na época, isso é uma lembrança, Heloísa. Eu, na época da escola, porque o pessoal ria de você? Meu uniforme era de sapato de boneca, preto. Só que eu voltava a pé pra escola e ficava chutando pedra na rua com os meninos. E aí minha mãe ficou puta, porque eu gastava o sapato de boneca e falou, vou comprar pra você um tênis Vulcabras. E comprou, gente, o tênis, parecia uma chuteira. Aí eu fiquei arrasada. Mas aí acho que ela ficou com dó, depois ela comprou o tênis, o sapato de boneca, mas me ameaçou. Falou que se não durasse, eu ia usar o Vulcabras de novo. Zuzu te colocou no seu lugar de menina que chutava pedra. Mas é só finalizando, eu usava essa botininha e meu irmão, apesar de ser mais velho, eu atacava a canelinha dele com essa... Porque eu era brava, né? Leonina, estouradinha. Eu acho até que eu mudei muito nesse aspecto, assim. Hoje eu dou 1000 boiadas pra não entrar numa briga, mas pequenininha eu acho que eu era bem briguenta. E aí eu chutava meu irmão com essa botina, essa botinha de correção ortopédica. E daí, a sua mãe brigava com você? Nós brigava demais. Quem era mais bravo, sua mãe ou seu pai? Minha mãe, 300 mil vezes. Olha minha só, mãe que proibia namoro, minha mãe que falava que eu não podia namorar aquele moço, meu pai, todo. Se eu fizesse um chamego nele, resolvia tudo. O meu também, Nath. O seu também, não é? A gente é filha de mãe forte. Né? Oi? 3 mulheres, né? 3 filhas, né? Então era só chamegar. Olha só, tudo isso é lembrança da infância e tudo isso nos formou. Nos nossos 12 primeiros anos de vida, nós construímos a nossa personalidade por cópia e repetição dos nossos pais. A gente os copia de uma maneira 100% inconsciente. A criança copia o inconsciente familiar, aquilo que nem foi dito, e vai formar a personalidade dela. É aí que tá a dor, né, não, gente? O inconsciente familiar. Pensa bem, olha só. Não quero fazer terapia minha, não. Qualquer coisa depois a gente combina, tá, Heloísa? Mas eu sou de uma família cuja a matriarca, né, minha avó materna, que é a mais importante para nós, ela era portadora de ELA, uma doença muito triste. E ela dizia para nós, quando a gente era criança, que na família nossa, ou você ficava doente da perna ou da cabeça. Eu tô tratando isso na terapia, Uau. gente, porque... Repara, o James e a Fernanda podem reparar, toda hora eu falo assim, gente, eu tô bem louca, porque como eu não fiquei doente da perna, graças a Deus, eu fico falando, não é consciente, mas eu penso assim, na família, né, ou você fica doente da perna ou da cabeça, então eu sou meio louca, e falo brincando, mas imagina o peso que isso tem pra mim, né, quer dizer, hoje eu tô trabalhando isso, mas... A minha avó falava, assim, porque ela era muito divertida, eu acho que ela queria tirar um pouco do peso daquela doença, né? Ela sentadinha na cadeira de rodas, ela brincava e ela falava isso. Mas olha que sério que é isso, né? Por isso que eu penso assim, meu Deus, ainda bem que eu não tive filho, porque eu podia ter feito tanta coisa errada que eu acho que foi melhor não ter feito mesmo. Né, Nossa, Fernanda? Não fala assim, porque eu tive 4. Você nem me disse. Mas você corrigiu seu trajeto, você buscou... Se talvez você não tivesse tido essas questões, você não estaria aqui dividindo isso com a gente. Quer dizer, você tem uma missão, né? Mas eu acho muito sério ter filho, gente. Sério. Muito.
Muito Né? E tudo isso, Natália, tá na sua infância. Porque essa é uma construção de crença. E até os 12 anos de idade, nós construímos como se fosse uma árvore de crenças. Quando a gente vai para a vida adulta, nós já sabemos tudo. A gente sabe o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é pai, o que é namorado, o que é marido, o que é trabalho, o que é vida social, o que é vida dentro, o que é vida fora. A gente tem todas as verdades. E todas essas verdades foram construídas com cópia e repetição dos nossos pais. A verdade deles passa a ser nossa. E tem uma coisa também, né, Heloísa? Depende muito também de como você também enxerga essa verdade deles. Porque eu, por exemplo, sou a mais velha de 3 irmãs. Eu nunca quis ter filhos. As minhas 2 irmãs tiveram. Eu tenho uma percepção muito particular sobre o que foi o casamento, a relação dos meus pais comigo e com as minhas irmãs foi uma relação maravilhosa. Mas eu, em algum momento da minha vida ali, teve alguma coisa ali que não me conectou em querer ter filhos. As minhas 2 irmãs, a do meio e a mais nova, já tiveram uma outra percepção. E isso também eu acho que faz uma diferença, é muito individual, né? Por mais que esteja posto ali, a sua percepção. Sabe por quê? Os nossos pais, porque não são eles, eu sempre digo isso, né? Não são os nossos pais que nos programam, somos nós que copiamos os nossos pais. Então, eu sou a 4ª filha de 5. A mais velha morreu. Aí teve a mais velha, meu irmão, eu e o meu irmão. Eu vivi uma história completamente diferente da minha irmã mais velha, do meu irmão mais velho e do meu irmão caçula. Eu conto histórias e eu conto percepções dos meus pais que eles olham pra mim e falam, onde você tava? Como que você viu isso, né? Porque eu que vi. E eu vi naquele momento, naquela hora, o meu irmão estava do lado, mas ele não percebeu, ele viu outra coisa que eu não vi, né? E tudo isso vai formando a minha personalidade. É por isso que autoconhecimento é único, é indivisível, é responsabilidade própria. Só você pode fazer. Já emendo agora no assunto, a gente chegou a 30 minutos aqui, mas a gente ainda tem um tempo aí. Não, mas acho que o episódio da Heloísa é duplo. Não. Eu quero... Episódio duplo da Heloísa. Porque a gente tem muita coisa pra resolver aqui nessa terapia, gente. Tem a história do perdão. Tem a história do que você escreveu sobre perdão. E enquanto você estava falando aí, eu fico imaginando, Heloísa, que a primeira coisa para você começar algum processo de autoconhecimento ou algum processo que melhore a sua vida emocional, física, seja qual for as suas escolhas, é se perdoar. Não digo nem... Porque para você perdoar o outro, você também precisa estar muito bem perdoado, né? Eu queria então que você falasse um pouquinho sobre essa história do perdão, que para mim talvez seja a coisa também mais difíceis. Você se perdoar e você perdoar o outro. Muito. Bom, em todas as minhas falas, eu vou falar aqui também. Nós temos que abolir do nosso dicionário a palavra difícil. Uhum. Não existe nada difícil. Existe trabalhoso. Uhum. O auto-perdão e o perdão ao outro é trabalhoso, porque ele não é mágico, ele é um processo. E nós vamos perdoando por camadas. Então, não é o perdão nunca é um subjetivo, ele é um verbo. Eu vou perdoando para o resto da vida. Claro que eu dou saltos de qualidade cada vez que eu perdoo, mas eu não tenho um perdão definitivo. Eu sempre vou perdoando, principalmente a mim mesmo. Tem fatos e tem pessoas que eu perdoo porque foi simples. Eu fiz um trabalho e passou aquilo. E tem acontecimentos, por exemplo, a nossa infância.
tem comportamentos nossos que nós vamos perdoando ao longo da existência, porque não vai ser um projeto único. Aliás, quem perdoou subjetivamente, quer dizer, usando o subjetivo, já pode morrer, porque já iluminou. Nós, pobres mortais, nós vamos perdoando com o tempo. E o processo de perdão, ele tem passos. O primeiro deles é ouvir. É por isso que a atenção é fundamental. Você precisa se ouvir. Você precisa, primeiro, não precisa nem voltar para o passado. Primeiro, olha com atenção para ver o que você está sentindo fisicamente, quais são suas sensações físicas, quais são seus sentimentos, quais são seus pensamentos e que intuição você pode ter de tudo aquilo ali. É ouvir, se escute, porque é o primeiro passo do perdão. Depois que eu escutar, olha, escutar exige isenção, isto é, você não pode escutar e julgar o que você escuta. Portanto, o oposto de julgamento é curiosidade. Você precisa se escutar com curiosidade. Esse processo é o mesmo para o outro. Tanto faz se é para você ou para o outro, você precisa ouvir com curiosidade. Isento, sem julgamento. Porque quando você ouve, quando você escuta a si mesmo, quando você escuta a história do outro, você compreende. Se você me der um pontapé e eu ficar muito brava, primeiro doeu e depois eu tenho raiva de você, eu tenho uma vontade que você caia para compensar que você me deu um pontapé, mas se você puder me explicar que você veio distraída, estava pensando em outra coisa e completamente sem querer me deu o pontapé, e se eu escutar isso com isenção, se eu escutar com curiosidade, eu posso te compreender. Porque é verdade, algumas vezes eu também fiquei distraída, eu também machuquei as pessoas por pura distração, eu nem percebi, eu posso compreender. Se eu posso compreender, eu posso sentir empatia. Sentir empatia pelo outro é vestir o sapato do outro, isto é, eu posso me imaginar no lugar dele, distraído, preocupado com o XPTO que ele estava me contando e posso imaginar que ele nem percebeu que me deu o pontapé. Isso é empatia, eu no lugar do outro. Depois de eu sentir empatia, eu posso sentir compaixão. Eu posso dizer, nossa, essa história que ele me contou, e aí eu posso sentir por ele compaixão. Compaixão é desejar que a dor e o sofrimento do outro tenham um fim. Isso é compaixão. É eu querer que ele pare de sofrer. Portanto, eu posso desejar que ele pare de ficar preocupado. E se eu fizer esse caminho, eu o perdoo. Isto é, eu deixo ir. Tá tudo bem. Foi um aprendizado, nós conversamos, eu compreendi e você pode seguir sua vida em paz. Eu ponho mercúrio no meu machucado. Isso é um processo. Assim como eu posso fazer por mim, eu posso fazer pelo outro. E é um processo, não é uma coisa assim... Ai, fulano me machucou e eu tenho que perdoá-lo. Não, primeiro você não tem que nada. Você perdoa se quiser. Uma outra coisa é, eu não consigo. Não, você consegue. Eu nunca consigo entender o não consigo. Porque nós temos todos os recursos que precisamos para viver a nossa vida. Portanto, você pode... perdoar tudo o que acontece na sua vida. Você tem recurso. Se você diz que não consegue, é porque você não quer. Não te interessa o perdão. Porque se desejar, consegue. Você tem os recursos. Do mesmo jeito que a gente acredita que não é bom o suficiente, a gente também acredita que nos falta recursos e que nós não conseguimos. Não, nós temos, para viver a minha vida, eu tenho todos os recursos. Talvez eu não tenha todos que você precise,
para viver a sua vida. Mas não é a sua vida que eu tenho que viver, é a minha. E para viver a minha, eu tenho todos os recursos. Eu nasci pronta para dar certo. E os acontecimentos vão acontecendo, e se eu quiser continuar dando certo, eu vou buscar os meus recursos. E aí eu posso fazer um processo de auto-perdão e de perdão pelo outro. Mas é um processo, não adianta você se pedir imediatamente. Você precisa viver a dor, viver a raiva, viver o luto, viver um processo para depois falar, bom, isso aqui já tá me enchendo, né? Já tá longo, faz 1 ano que esse cara me machucou e ainda tô aqui pensando na dor da minha canela. Acho que tá na hora de eu perdoar. E aí você escolhe fazer o processo de perdão. Não é simples, é trabalhoso, mas tá muito longe de ser difícil ou impossível. Pronto. Você queria falar, Nath? Eu queria perguntar para ela se a gente pode guardar a ocasião assim numa pasta, numa gaveta e olhar para ela depois de um tempão também. Pode. Pode. Pode, você pode fazer o que você quiser. As memórias são suas. A questão é, você tem sempre razão. Do seu ponto de vista, você tem toda a razão. Só que ter razão é um peso. É como se você colocasse a razão de uma vida inteira num saco e ficasse carregando esse saco. É pesado pra caramba, arrastando pra caramba. O seu psiquismo continua sentindo dor. Você pode colocar lá e dizer, isso aqui eu vou resolver mais tarde. Claro que sim. A questão é, vai continuar doendo? Se vai continuar doendo e se você vai lembrar disso com dor, com raiva e com razão, uma hora você vai ter que soltar e dizer, agora eu tenho os recursos para perdoar. Porque perdão é uma questão de inteligência. Não tem nada a ver com o agressor. O agressor pode se beneficiar. Talvez ele nem se beneficie do seu perdão, porque ele vai continuar agressor. Mas você se liberta dele. Isso é o perdão. O perdão não é reconciliação. O perdão não é voltar a conviver. Isso é bom. Você pode se libertar. Você está livre. Você pode voltar a conviver, mas ou não. Só que tem uma questão. Se você perdoa com o seu coração, de verdade, você deseja o bem para o outro. Você não deseja mais conviver, mas você deseja que ele seja feliz. Do fundo do seu coração. Enquanto você não desejar que ele seja feliz, ainda não é perdão. Você está aqui melhorando, melhor. Mas a liberdade vem quando você deseja ao outro o bem-estar do outro. Isso é liberdade. Eu não me interesso com a sua convivência, porque eu posso escolher. Eu posso escolher quem convive comigo, eu tenho livre-arbítrio. Mas eu desejo que você seja feliz. Isso é perdão. Nossa, é um isso processo. É nobre e é lindo, tem que ser um né? processo mesmo, porque... E é um processo. Eu fico imaginando certas situações pelas quais as pessoas passam e que realmente não é de um dia para o outro, né? É um processo. E você tem que querer também, né? E eu achei muito legal você falar da história de que tá tudo certo também se você não quiser, né? É uma coisa também que não é isso, né? Não é por aí, né? É para te deixar talvez mais leve, né? Você pode continuar sentindo dor, você pode, porque a minha questão é, o outro errou. Por que é você que vai pagar essa conta? O perdão é liberdade. Devolve para o outro o erro do outro. Fica com o seu acerto, com a sua liberdade. Bonito isso. Isso aí tá quase me convencendo. Que bom, vai ouvindo até que você se convença. Você sabe que eu gosto muito
do filme... Ai, meu Deus, como que é? Aquele que é uma metáfora, a cabana. Eu tô falando do filme, mas eu li o livro há muito tempo atrás e foi maravilhoso. E depois eu assisti o filme e é bem impactante, é bem parecido com o livro. Eu gostei muito da versão que eles fizeram. E tem um determinado momento que o mocinho, né, o personagem do filme, ele tem que perdoar o agressor. E imagina, é o agressor da filha dele, né? Que é mais difícil ainda, né? É mais trabalhoso ainda, porque bate em mim, né? Mas não bate no meu filho, né? Não agride meu filho. E ele tem que perdoar. E ele tá com Jesus, né? A imagem lá de Jesus, a metáfora, né? Que eles fazem. E ele para, então, em frente ao lugar da agressão. E Jesus diz, depois de um processo, depois de muita coisa que aconteceu no livro, ou no filme, ele diz, agora você precisa perdoar o agressor. E ele então fica olhando para aquilo e diz assim, mas como eu faço? E ele diz, vai dizendo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. É fantástico, porque é exatamente isso. É um processo primeiro de convencimento a você, que você é capaz e quer perdoar. E depois você vai repetindo, 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 até que de repente você tá livre. Não é de repente, porque é um processo. Mas tem um momento de estalo. Tem um clique, né? E você tá livre. Então é uma metáfora linda, porque ele diz, mas como eu faço? Como eu perdoo? E ele diz, vai repetindo. Então, Natália, vai repetindo. Vou repetindo. Repetirei. Ô, Fernandinha, a gente já tem que ir para as dicas? Para as dicas, por favor. Não, é porque lá. ela tem uma fala. Anotei as falas desse podcast que eu ouvi com a Heloísa, né? E quando ela fala que todo mundo tem jeito, eu achei essa frase tão boa, assim, pra gente munir os nossos corações de esperança. Então, as pessoas são como são. E eu vou lembrar que ninguém é o que é porque quer. Hitler foi programado para ser quem ele era. Ele teve uma infância sem pai, e o apelido dele na infância, que ele era baixinho, e a mãe e a avó dele fizeram o ego dele ficar enorme, e o chamavam, o apelido dele era imperador. Então, ele foi preparado para ser quem ele era na infância. Eu tenho certeza que ele perdeu a mão num determinado momento do poder. Né? Porque o poder absoluto corrompe. E ele perdeu completamente o poder. Como eu também acho que qualquer pessoa que chegue no poder e acredite que tem o poder absoluto, ele será corrompido. Disso respondendo a sua pergunta. Agora, todas as pessoas têm jeito. Eu tenho uma crença absoluta de que todo ser humano é uma fonte de amor inesgotável. Ele nasceu assim. Nós somos centelhas divinas. O único problema é que nós não sabemos disso. Porque na nossa infância nós desenvolvemos crenças negativas a nosso respeito, nós perdemos essa informação de que nós somos fonte de amor. E por que perdemos essa informação e por que diminuímos o nosso auto-amor, nossa autoestima e blindamos o nosso coração e nós construímos um falso eu. Nós vamos viver para atender as expectativas e nós vamos nos atrapalhando. Quem precisa de muito poder, quem é muito arrogante, muito prepotente, muito autoritário, tem uma criancinha absolutamente ferida, infeliz, se sentindo diminuído e inferior a todas as criaturas. Está lá dentro, ele só não sabe como cuidar.
É por isso que eu insisto no autoconhecimento. Nós precisamos olhar para a nossa história. E antes de nos criticarmos, nós precisamos nos pegar no colo. A gente precisa compreender que nós só construímos aquilo que foi possível. E hoje temos a vida que é possível viver, por inconsciência. Quanto mais autoconhecimento, mais consciência tivermos de nós, eu acredito, nós ainda vamos construir um mundo de paz. Talvez daqui a 1000 anos, mas nós estamos caminhando para isso. Muitas pandemias hão de vir para que as dores nos provoquem. A gente precisa sair delas, a gente tem vontade de sair dessa dor. E aí, na medida em que a gente tem vontade, a gente vai se curando. Não que nessa vida a gente vá atender as expectativas dos outros. É isso! Bonito isso. Que lindo! Um alento, né? Meninas, vamos para as dicas? Dicas Aspirinios. Eu já dei um monte de dica aqui, né? Já falei do filme. Do livro, mas fala mais. Eu quero falar do meu livro, né? Por favor. A dica é Perdão, a revolução que falta. Eu acredito mesmo, por isso que eu me considero uma ativista do perdão. Eu acho que quando a gente puder libertar as pessoas e autorizá-las a sê-las quem elas são, elas têm todo o direito de ser quem elas são. E eu tenho todo o direito de escolher as minhas companhias e ser quem eu sou. Isso é o perdão que faz. E se nós pudéssemos entender isso, nós faríamos uma grande revolução nessa nossa vida. Então eu acredito sim que só falta fazer isso. É uma grande revolução humana, o perdão. E a gente vai indo devagarinho. Mas a gente tá indo. Tá indo. Eu tenho certeza que nós estamos indo. Heloísa, a sementinha você tá plantando. Eu vou indo. É isso. Devagar e sempre. Vamos nos inspirar na Heloísa, né? Vamos sim. Vamos demais. E não é que eu tenha todos os meus perdões resolvidos, né? É um processo. É um processo. E como eu digo que os acontecimentos continuam acontecendo, às vezes quando eu me liberto de um, acontece outro, né? e aí eu tenho que começar tudo de novo. E é assim. Uma vida. É uma vida. Hoje eu tenho dito muito que nós precisamos perdoar a pandemia. Que a hora que nós perdoarmos a pandemia, ela pode desaparecer. Nós podemos devolver a ela o mal que ela está causando. E não precisamos carregar esse mal conosco. Nós não precisamos ficar reclamando, dizendo que está tudo ruim, que isso, que aquilo outro. Isso só vai dando alimento para a pandemia. O perdão não. O perdão eu cumpro a regra, mas eu tô livre dela. Ela não me machuca. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer, porque eu dou conta dela. Essa história de eu não aguento mais é mentira. Nós aguentamos aquilo que escolhemos aguentar. E quanto mais conscientes disso nós formos, quanto mais perdão nós dermos à pandemia, quanto mais responsabilidade pela nossa vida assumirmos, mais rapidamente ela vai se esvair. Ela está aqui para nos provocar. Então, tá assim. que seja uma boa provocação. Tá sim. Isso aí. A pandemia eu consigo perdoar. Ótimo. Agora, de bate pronto. Que ótimo. Eu acho que também. Eu consigo. Sim. Eu vejo por isso, desse lado também. Acho que é um processo mesmo. Saindo um pouco dessa história muito blogueirinha, né, de ser... vamos nos elevar espiritualmente por causa da pandemia, não. Eu acho que ela veio com muitos ensinamentos mesmo. Inclusive, nos obrigando a ficar dentro de casa, convivermos com nós mesmos e entendermos que você tem que dar conta de você, entendeu? Exatamente. Acho que a pandemia serviu para isso.
E assim, isso tipo, mesmo. engole o choro, a vida adulta não é brinquedo, entendeu? A vida adulta não é brinquedo. Mas é isso, a gente dá conta. Vou indicar uma coisa que não tem nada a ver com o nosso tema, tá? Mas é porque assisti no fim de semana, achei gostosinho, um escapismo, assim, de vez em sempre. Que legal. Então, eu assisti a série Sanditon. Eu tava pronunciando errado. Que é uma série baseada numa obra incompleta de Jane Austen, né? Como eu sou uma apaixonada pelos romances de Jane Austen, em especial Orgulho e Preconceito, eu caí nessa série. E, assim, é viciante. Ela tem traços de Jane Austen, né? Porque acho que ela escreveu só 7 ou 8 capítulos e o resto o produtor é que transformou aí. Mas ela tem a típica mocinha, gente boa, que não tem tanto dinheiro, mas que também não está preocupada em se casar com um homem rico. Tá lá na Inglaterra do século XIX, começo do século XIX, né? Aí ela tem aquele galã insuportável, que depois você descobre que ele é legal. Então, assim, tem os típicos personagens, né? Tem a milionária que fala demais e ofende as pessoas. São os personagens típicos de Jane, né? E só que é engraçado, assim, porque... inclusive tem a primeira e única personagem negra de Jane Austen na história, né? Que tem ali dentro desse arco dramático, ela tem um papel importante. Mas o que é engraçado nisso tudo é porque tem sexo e tem nude, né? E é uma coisa, assim, inconcebível pra Jane Austen, que eu acho que até eu não sei se a Jane Austen morreu virgem, gente. Mas ela não se casou. Eu não sei se ela consumou, mas ela não se casou, né? Então, assim, não havia sexo nos livros de Jane Austen. E aí, essa história tem esse componente hot aí, que não é tão quente quanto Bridgerton, por exemplo, mas tem sexo, assim. E é gostosinho, né? Aquela coisa inglesa que eu adoro. Nem tão quente como Outlander, né? Nem tão quente como Outlander. Não, nem tão quente, né? Não. Uma coisa bem mais branda, mas assim... enfim, é bem gostosinho, né? A história da construção de um balneário, né? De um resort no litoral da Inglaterra e... Enfim, todos os esforços. Tá no Globoplay. E é uma série que tudo que tem a assinatura BBC, eu dou mais crédito, porque eu sei que eles só fazem coisa boa. Só. Ela é da ITV, né, que é do grupo BBC, mas ela tem um selo BBC. Então, assim, tem uma qualidade acima da média de séries. E é série de época que eu amo. Então, acho bom, assim, para esses tempos, pra gente fugir da realidade, lá pra Inglaterra. Maravilha. Maravilha. Bom, eu vou dar uma dica de um filme que tá entrando no streaming agora, não vou saber onde, porque são vários lugares. James pode falar, depois a gente coloca aqui onde você pode ver que é o filme... No Just Watch não tem, não? Eu tô olhando aqui, fala. The Father, o pai, que tá tô louca concorrendo pra ao ver. Oscar. Sim! Com Anthony Hopkins e Olivia Colman. Sim. Que é... Gente, eu não preciso dizer que é um filme maravilhoso, baseado numa peça de teatro. O diretor, que eu não vou me lembrar o nome agora direitinho dele, ele é que escreveu a peça e ele é que dirigiu o filme, fez o roteiro e dirigiu o filme. E é o Anthony Hopkins primoroso, fazendo o papel de um senhor de 81 anos que está começando a entrar na demência. A Olivia Colman é a filha. E a relação dele, você vai acompanhando essa evolução dele. E o mais interessante do filme, que a gente estava até, né, eu e o James, num outro podcast sobre cinema, que a gente estava discutindo há pouco, o interessante do filme é como se você fosse o Anthony Hopkins. Você tá dentro, aí você tá falando aí, Heloísa, de empatia, você tá dentro da cabeça do Anthony Hopkins. O diretor, ele fez de uma forma que a confusão mental do personagem dele, né, que chama Anthony, por coincidência, você
entra nessa confusão. São coisas mínimas que quem conviveu e quem convive com pessoas que têm demência sabe, das mudanças de humor, das confusões mesmo, de um dia você tá bem, tem uma janela em que você tá bem, outra janela não tá boa. Então, assim, o sofrimento para os filhos também, né, em ver essa deterioração da mente. Então, assim, é um filme, para mim, dos mais bonitos desses concorrentes ao Oscar. Tem que ver, principalmente se você ainda tem pai e mãe vivos. Eu tenho uma de 92 anos que está nesse processo. Pois assim, é muito, difícil. É fundamental. E foi contado de uma forma, Heloísa, muito, muito bonita, sabe? Não é dramática, não é piegas, é muito interessante a forma. É empatia mesmo, você se coloca no lugar da pessoa que está passando por isso. Ele contou de uma forma fenomenal essa deterioração da mente, né? Essa história toda, essa degradação da mente. Então fica a dica aí para vocês, The Father, o pai. Tá em vários, eu vi no streaming, mas agora já entrou em cartaz em várias plataformas. Procurem por saber. hora o Just Watch não apresenta nenhuma plataforma das quais eu assino. Ele vai entrar nessa quinta-feira. Tá. Vai estrear nessa quinta-feira. Legal. E aí fica a dica aí pra vocês, porque é um filme belíssimo. Louca pra ver. O Anthony Hopkins e a Olivia Colman dão... Quer dizer, é chover no molhado, né? Eles sempre dão um show e é isso. Você falando disso, eu lembrei de uma coisa, gente. Vocês assistiram Agente Duplo, né? Não, que eu é um ainda não consegui. documentário chileno que concorre, que também vale muito, Heloísa, não sei. Eu não vi. E tá no Globoplay também. Também é ótimo, né? Globoplay é um trava-língua danado, né? Muito L. Globoplay. Mas o mais legal é que eu fui tentar entender melhor a história, porque assim, como que você coloca um idoso de 83 anos infiltrado numa instituição para idosos, né? Num asilo, no linguajar popular, a gente fica tentando evitar esse termo na longevidade para tirar a carga negativa que traz, né? Mas enfim, ele é infiltrado e ele vivencia o dia a dia de uma residência lá em Santiago do Chile, né? E aí, depois que eu fui entender melhor, assim, a instituição sabia que estava sendo filmada, mas não sabia que ele era um infiltrado. Eles sabiam que tinha alguém filmando para fazer um documentário. E aí eu descobri que a filha dele, do cara que viveu o personagem, tem um nome, o Silvio, que é o personagem do filme, ele chama-se Silvio na vida real também. E agora ele entrou no Instagram, porque a filha dele criou um perfil. Então eu tô adorando, que eu interajo com o Silvio, que é o personagem do filme, entendeu? Eu tô completamente apaixonada por ele. Porque ele é um senhorzinho viúvo de 83 anos e muito, assim, obstinado, porque eles dão a ele essa função de utilizar uma parafernália tecnológica com a qual ele nunca tinha se havido, né? E de repente ele começa a usar Instagram, WhatsApp, tudo que precisar, e agora ele tá aí, então, nas redes sociais. E o filme, o doc é muito legal, a diretora é uma mulher, e que parece que muito respeitada no Chile, inclusive quero saber mais sobre ela. Mentira, não é Silvio, é Sérgio. Sérgio Chami, que é o nome dele. Um velhinho muito do simpático. Então isso, gente. Ô, gente, então, só para finalizar mesmo, a gente já começou falando sobre ele, vou terminar falando sobre ele. Entrem no Astronauta Mineiro. Isso. Meu novo vício no Instagram. Astronauta Mineiro. Não deixem de acompanhar as aventuras de Rogério no espaço. É maravilhoso. Com aquele sotaque que só as perennias têm. Eu já vou assistir agora que acabar. Eles pegam imagens da NASA, de verdade, e dublam. E é incrível. E é aquela coisa bem mineira. Mineireza, assim, raiz, né, Fernandinho? Não é nem igual ao nosso, né? É mais intenso. É mais intenso. Então é isso, para terminar com
astronauta mineiro. Meninas, Heloísa, eu não sei nem o que te falar, assim... Foi maravilhoso. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade. Adorei o convite. Foi lindo. Obrigada, legal, querida. Fiquei feliz também. Grande beijo Fernanda, pra você. obrigada, Natália, obrigada, James. Foi tudo maravilhoso. Obrigada. Um beijo grande. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 161, que nos apoia. A Oficina 161 é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia, digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e, por esse motivo, tem um envolvimento ainda maior com o projeto. Também queria agradecer ao Grupo Fred Isaac, que, através de LEDs e painéis urbanos nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. Vocês já sabem o mantra de sempre, quer chamar para live, quer chamar para chá, tudo online, tá, gente? Batizado, casamento, tal. E-mail, fale@asperennials.com.br, Instagram Asperennials, Facebook Asperennials. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por tudo. Vamos continuar aí tocando para Paulista, tocando para Savassi, tocando para Guarani, tocando para o mundo. Que uma hora isso tudo passa. Um beijo. Obrigada. Vamos perdoar a pandemia, Tchau. gente. Vamos Vamos lá. perdoar Vamos perdoar a vamos pandemia, perdoar. o coleguinha. Vamos perdoar a pandemia. O coleguinha, você mesmo também, né? Vamos lá. É isso aí.